Afrocena, um podcast sobre cinema negro. Olá a todos e todas, eu sou a Petita Reis. Olá meu pretão, olá minha pretona, tudo bem? Eu sou o Gustavo Pereira. E eu sou a Nicole Ferreira. E nós somos o Afrocena, um podcast que vai falar sobre o cinema negro. Exato! Segundo episódio, gente. Hoje nós estamos com esse formato de entrevista, que nós falaremos com a... Hoje vamos entrevistar a cineasta Joyce Prado. Ela nasceu no dia 2 de julho de 1987, em São Paulo. É formada em rádio e TV pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. É especialista em roteiro audiovisual pelo Centro Universitário Senac. Joyce trabalha como diretora de fotografia, roteirista e produtora executiva. Em 2014, ela funda a Oxalá Produções, atuante no segmento de cinema e audiovisual. Em 2016, participa da Fundação de Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a APAN, instituição na qual ela atualmente colabora como diretora administrativa. Seus principais trabalhos são Chico Rei Entre Nós, de 2020, um documentário que ela está trabalhando agora, Cartas de Maio, de 2018, Fábulas de Voita, de 2016 e a websérie Empoderadas, de 2015. E aí nós escolhemos dividir em 3 blocos esse episódio, então vai ser tudo numa levada só que conversamos com a Joyce, e a conversa foi tão boa, foi tão pertinente, as falas dela, que a gente preferiu dividir em 3 partes, porque consiste no trabalho dela pela Oxalá Produções. Então, bora pra entrevista, né, galera? E bora sim, pega sua pipoca ou seu chazinho. Oi, Joyce, tudo bem? Antes de mais nada, gostaria de agradecer, a sua presença no nosso podcast Afrocena. É uma honra para nós dialogar com você, uma cineasta potente, que constrói um cinema afirmativo. A gente se sente representado nas suas narrativas. E a minha primeira pergunta é: como que o cinema surgiu na sua vida e por que cinema? Boa tarde, muito obrigada por suas palavras iniciais. Estou lisonjeada em qual momento o cinema entrou na minha vida, porque desde as minhas memórias mais antigas o cinema já está presente, principalmente conteúdos infantis, todos os grandes clássicos da Disney. A minha avó me dava todos os anos 3 fitas VHS de filmes lançados pela Disney naqueles últimos anos, assim. E isso era uma das coisas que eu mais ficava aguardando, essa expectativa de qual era o filme que eu ia ganhar esse ano, assim. Por isso o cinema sempre esteve muito presente e está muito presente, Eu sinto que um interesse maior pelo que é a narrativa do cinema e as suas potências veio ali por volta dos 11, 12 anos. O meu pai tinha muito hábito de alugar filmes de arte, para além de filmes norte-americanos e cinema mais hegemônico. Isso foi bem importante compreender quais são as possibilidades que o cinema tem, assim. O que esperar dessa linguagem que nos atinge de uma maneira tão sensorial e que trabalha tanto com o nosso inconsciente? E eu acho que o porquê cinema, hoje eu tenho buscado elaborar melhor, uma coisa que é um desejo que parte muito de algo mais intuitivo, que é o gostar do cinema em si, é uma coisa mais intuitiva, e trabalhar com o cinema é buscar elaborar isso, buscar elaborar esse primeiro gostar. O gostar quanto espectador, ele não é um gostar tão elaborado de entender a linguagem e como é que você usa a linguagem, mas o gostar do espectador é o do gostar dessas diferentes experiências que o cinema nos traz. E o fazer o cinema já é justamente buscar compreender essas experiências, essas sensações, esses insights, essas possibilidades de construção de discurso, mas nesse tempo muito esgarçado que é da produção do cinema, do processo criativo, do elaborar o cinema, Acho que porque cinema vem no desejo de investigar esse gostar de cinema, sabe? E
e por que permanecer no cinema, que eu acho que é uma das grandes dúvidas, pensando justamente no que eu disse, os processos do cinema são muito esgarçados. Primeiro bloco, Cartas de Maio. A pergunta é sobre o projeto de 2018, né? Cartas de Maio. Eu achei um projeto lindíssimo e muito sensível, né? Gostaria que você contasse um pouco pra gente como que foi o processo da feitura desse projeto e se os próximos episódios estão em andamento. Escutando a sua frase, se os próximos episódios estão em andamento, ai, me dá muita vontade de dizer que sim. Mas infelizmente não, por todos os contextos que a gente vive nesse momento para abrir câmera, né? Dentro desse contexto de pandemia, a gente teve que adiar os planos que era gravar novos episódios esse ano de 2020. Cartas de Maio, o embrião de Cartas de Maio acontece em 2016, em datas próximas ao dia 13 de maio, desculpe. Então, em 2016, na data próxima a 13 de maio, eu me perguntei há quantos dias estávamos da dita falsa abolição da escravidão. Com os números que usualmente a gente conversa no nosso cotidiano, né? R$1 milhão, $1 milhão, $1 bilhão, $1 trilhão, um PIB, 255 milhões de pessoas, e como esses quase 47 mil dias era tão pouco dentro de um contexto de mais de 3 séculos de escravidão. E por que a gente tinha tantas expectativas de solucionar de maneira rápida e prática uma construção de sociedade fundamentada na escravidão e nos processos que a escravidão engatilhou, né? E eu buscava conseguir trazer a materialidade desse número dentro de alguma maneira para uma produção audiovisual. Antes de nascer Cartas de Maio, nasceu um projeto de série que se chamava 1888 e que trabalhavam com 5 episódios que iam desmembrando a questão temporal. E cada um dos episódios ia correlacionando espaços da sociedade que continuam reverberando a escravidão de uma maneira muito forte, né? E, inclusive também a relação da própria pessoa preta com a sua negritude dentro desse processo de uma sociedade racista. Essa foi uma primeira ideia que nasceu na busca da construção dessa materialidade. E aí, num segundo momento, que era mais no final de 2017, e compreendendo que um processo de série é um processo muito alongado para se chegar ao finalmente, né, se chegar na gravação e lançamento dessa série. Então eu comecei a buscar algum outro formato, alguma outra coisa que desse conta desse desejo de falar sobre isso, de falar sobre esse pouco tempo, de falar sobre essa proximidade em tempo e espaço. Eu escutei alguém dizendo, manda cartas. Escutei uma voz dentro de mim, fora de mim, um recado, não sei. E assim que chego em Cartas de Maio, com esse desejo de trabalhar a subjetividade da pessoa preta que está no presente e a que está no passado, convidando as pessoas pretas de agora para relatarem para os seus ancestrais vivos em 13 de maio de 1888 sobre suas experiências nesse momento, nessa mesma terra que eles também tiveram, compreendendo as proximidades dessas situações, mas também no movimento de humanizar esses ancestrais que tanto sonharam
poucos direitos que estamos aqui exercendo, mas reivindicando, mas que somos, né? Somos esse desejo, somos esses sonhos materializados. E esse diálogo, essa busca por um diálogo nesse tempo e espaço uma dimensão tão confusa que é o tempo, né? Buscando também compreender os nossos traumas geracionais, compreender as estruturas da escravidão, escravagistas, desumanizadoras e tão negativas que se perpetuam até hoje e que infelizmente definem grande parte da nossa vida antes da nossa possibilidade de escolha, né? E aí o local de filmagem do Cartas, que é esse espaço da ocupação 9 de julho, mas que ali é um espaço que já foi tantas coisas, né? Existe um lugar de memória ali na ocupação e um lugar de reintegração de posse, como diria Érica Malonguinho. Então acho que o espaço ele tinha essa intenção. E quanto fotografia, quanto direção, é a ideia do retrato, dentro da sua simetria, dentro da sua composição muito, no sentido mais técnico, no sentido de pensar essa fotografia para pele preta também. Olá, Joyce, tudo bem? Primeiro, obrigado por se dispor a conversar com a gente. E a primeira pergunta é: em Cartas de Maio, produzida pela Oxalá Produções, as pessoas convidadas escrevem sobre um futuro, considerando o passado de exploração de mão de obra negra e ainda assim a cultura que veio junto com os navios negreiros. Como é possível germinar esse olhar para uma cultura diversa que, por meio de políticas públicas incipientes, tem sido apresentada ao público? Acho que você trouxe uma palavra interessante, que é o germinar, né? Porque eu acho que muito da nossa curiosidade por conhecimento, por outras culturas, por outras narrativas, ela vem dentro do nosso processo formativo e vem também dentro das coisas que somos expostos durante a infância e a adolescência. E eu digo isso pensando muito dentro da minha própria formação, assim. A maneira como eu tive professoras e professores que conseguiram e estimularam minha mente a pensar e questionar e me relacionar de uma maneira muito questionadora com relação ao que eu era exposta, né? Eu acredito muito nos conteúdos que são feitos para essa faixa etária, sabe? Infância e o público infanto-juvenil. Eu acho que esse é o espaço de germinar muitas coisas. Mas também não acho que é só para esse lugar que a gente tem que olhar. As coisas precisam se entrelaçar mais. Quanto mais pessoas pretas, de povos originários, de outras etnias, de outras nacionalidades, de outros gêneros, de outros territórios, dentro da formação de um conteúdo. Quanto mais presença dessa diversidade dentro de diferentes espaços e cadeias do audiovisual, desde quem pensa políticas públicas, a quem está dando o rec da câmera, a quem está pensando como distribuir, o que vai fazer com que a gente consiga potencializar conteúdos e processos que colaboram para germinar esse interesse por outras culturas, por uma produção que se relacione com outras culturas, por uma produção, por ter interesse também por algo que foge do hegemônico, né? Muito antes da pandemia, a gente já tinha uma crise dentro da área do cinema e dentro da área do audiovisual. A gente já tinha uma crise que passa por identidade, representatividade, que passa por momentos políticos de muitas incertezas, inconsistências, não ideologias, oportunistas. Então tudo isso vai fazendo com que esse cinema já precise se rever há um bom tempo. Desde os seus meios de produção até os seus conteúdos, como é que a gente enfrenta essa indústria hegemônica e essas narrativas hegemônicas, que já não estão mais dando conta de uma demanda também de espectadores que são marginalizados também pelos criadores de conteúdos. Para além da margem, de estarem à margem, de serem consideradas minorias políticas e de capital dentro das suas sociedades, elas também são marginalizadas dentro das construções de conteúdo. Como tal,
também vão começando a compreender outras maneiras e outros espaços e outras janelas para reivindicar esse conteúdo, para produzir e para distribuir também. Então o cinema já tem vivido essa crise há alguns tempos. E se não tiver uma abertura para uma reestruturação total, principalmente nas produções mais independentes, num cinema mais autoral, como é o estilo do Brasil, esses espectadores que estão à margem estão se afastando mais. Só que a conta que eles não estão fazendo é que os espectadores que estão à margem são a maior parte dos espectadores, né? E o segundo bloco é o curta-metragem Fábulas de Vó Ita. Como foi fazer a direção do curta Fábulas de Vó Ita e qual a importância dessa narrativa, pensando nele como uma potência de pertencimento, porque eu acredito que, assim como outras pessoas que assistiram, nos sentimos muito representados na narrativa desse curta. Nossa, realmente eu acho que o Fábula é um lugar que eu gostaria de morar às vezes. Quando você fala sobre pertencimento, eu associo o pertencimento de uma maneira muito forte a território, sabe? A espaço. E o Fábula é a primeira produção da Oxalá. Na época a gente estava recém alugando o espaço, que é a casa que fica produtora até hoje. E naquele momento a gente propôs ter um período de pré-produção e de ensaio mais longo, pensando nas crianças e no tempo delas se identificarem com a história, no tempo delas se relacionarem com a gente, quanto produtoras, quanto diretoras, no caso junto com a Thalita. Essa casa, então, dentro do período de pré-produção do Fábula, se tornou um espaço recreativo para as crianças, né? Então, a gente tinha guache, giz de cera, lápis de cor, a gente tinha tudo isso, todas essas coisas que ajudavam a distrair as crianças, assim. E eu penso que esse espaço de pertencimento do Fábula, esse espaço de pertencimento que se constrói, esse preenchimento de uma experiência afirmativa da infância. Eu tive ao longo daqueles meses recebendo a Teca, o Cauã, a Gabriela Gabi, a Ana Fulô e a Gabriela junto com a sua filha Lorena, todos os finais de semana durante 4 meses, assim. A gente buscou construir um lugar onde se sentia uma atmosfera familiar, justamente para se conseguir construir elos geracionais em câmera, né? Dirigir o Fábula é um divisor de águas dentro de uma série de percepções do que eu espero com relação ao cinema e de como eu me vejo dentro dessa forma de atuação profissional e artística. O Fábula, ele é um filme que busca retratar e dialogar com a infância, só que eu acredito, como você bem trouxe, que para as pessoas que assistem, ele preenche alguma coisa, alguém, algo. Ele preenche um imaginário de acolhimento que, por tantas vezes, quando crianças pretas, a gente desejou ter, né? E ao mesmo tempo que mostra dentro daquelas cores, dentro daquele universo ali dos tecidos, da animação, uma forma lúdica de se falar sobre a diversidade, né? Pensada a partir da perspectiva da criança preta, mas com o desejo de falar sobre identidade, de reconhecimento, né? De peculiaridades, de subjetividades. Eu gosto muito do encontro da mãe e da criança no desenho, assim, e a brincadeira dos cabelos. E aí a compreensão que a gente teve desde o teste de elenco até o momento da campanha do Catarse era como pessoas de diferentes faixas etárias se reconheciam com o conteúdo. E eu acho que o Fábula é uma primeira
primeira obra que começa a me alertar para as ausências de imagem que eu carrego no meu imaginário e que desejo concretizar em tela e compartilhar com outras pessoas da minha comunidade preta. Como o consumo de produções feitas por pessoas pretas podem auxiliar na paridade de assuntos que atravessam o corpo negro? Eu compreendo que quando você diz paridade é também as coisas negativas que atravessam quanto assunto o corpo negro. Eu fico pensando muito sobre esses processos de construção de sujeito que a gente tem dentro da sociedade brasileira, né? Nós, quanto pessoas pretas. Conforme a gente vai compreendendo outras imbricações e interseccionalidades desse primeiro fator, né? Pretas, raça, gênero, classe, território. E quando eu penso no que atravessa esse corpo negro, ou quando esse corpo negro começa a ser atravessado. E é desde a barriga, sim. É desde a barriga que o corpo negro começa a ser atravessado. Seja pelo acesso ou não acesso a uma infraestrutura que receba essa mãe e esse bebê. E posteriormente em todas as formas de exposição de conteúdo que ele vai viver. E hoje isso tem começado mais cedo. As crianças estão no celular desde o seu primeiro ano de vida. E ali já há uma série de atravessamentos relacionados à representação de pessoas pretas nesses conteúdos. Nós estamos buscando e correndo atrás, produzir mais conteúdos pensados para as pessoas pretas. Só que existe também uma dimensão de faixa etária, existe uma dimensão de território e existe uma dimensão de janela, com conteúdos para diferentes faixas etárias. E existe gente pensando na infância, a fase adulta, a juventude, tudo. Só que não significa que a gente tenha acesso aos meios de produção. Pensando em território, é a dimensão do urbano, é a dimensão do rural, é a dimensão do regional, é a dimensão dessas diferentes experiências, né, dentro de cada um desses territórios, e como é que a gente vai conseguir ter cuidade em acesso de meios de produção, de capital, de fundos, e depois pensando também sobre a variedade desses conteúdos e dessas janelas. Celular, YouTube, redes sociais, internet, streamings, canais de TV, telas de cinema. Acho que contando isso para você, eu entendo que essa paridade, infelizmente, ela está distante de acontecer. Eu acredito que para ela começar a ser um horizonte, ela começa a ser um horizonte mais na vida de jovens adultos, um pouco depois da adolescência, se a pessoa se aproxima de outras pessoas que têm o contato e o hábito de entrar em contato com essas produções pretas do Brasil e pretas de outros países, né? É muito uma maneira da gente entender, independente do que a gente deseje quanto sujeitos, ou o quanto a gente deseja expor as crianças muito cedo a conteúdos de audiovisual preto, existe um fator de como é a indústria, o acesso dessa indústria, os meios de produção dessa indústria, que interferem muito na existência desses conteúdos, para que a gente consiga trabalhar com uma paridade ou chegar próximo de uma paridade, de uma maneira que a gente enxergue não uma paridade exclusivamente do que eu assisto hoje, mas uma paridade ao que eu fui exposto desde a minha primeira infância, quanto conteúdo audiovisual. E o audiovisual, ele está embrenhado no nosso inconsciente dessa forma e nesse nível. Terceiro bloco, galera, representação e representatividade no audiovisual negro. Como você vê a importância da existência de representação no audiovisual e qual a importância dessa construção imagética para as próximas gerações? Eu faço uma diferenciação entre representatividade e representação, compreendendo a representatividade como uma representação que também entra em compromisso com a comunidade representada, e a representação como a presença dessa pessoa, desse corpo, desse assunto, sem necessariamente você ter um compromisso com essa comunidade representada, né? E pensando nisso, eu sinto que a representação é muito importante
e é fundamental, principalmente quando acompanhada da representatividade, que parte de um lugar de escuta de uma comunidade e como um extensor sobre a maneira como essa comunidade é de fato, né? Você garante um distanciamento do que é estereótipo, a gente garante um distanciamento do que é uma representação depreciativa, não complexificada, de uma comunidade. Pensando isso, casado com o que isso significa, ou a importância ou relevância para as próximas gerações, eu acho que é o centro, né? O cinema é memória. O cinema é uma maneira de gerar, produzir e estimular memórias. Memórias visuais, memórias sensoriais, memórias da audição. O cinema ele tem toda essa potência, né? É muito interessante a gente pensar como a gente consegue relembrar sensações a partir do momento que a gente lembra de um filme que a gente gosta ou não gosta. Por exemplo, quando a gente está em algumas situações, a gente fala, nossa, isso tá igual Corra, né? O Corra, ele abre um espaço de referência para uma sensação que talvez a gente ainda precise nomear, né? Porque existem algumas situações com relação ao racismo que eu acho que a gente ainda não deu conta de uma maneira, de uma tradução em uma palavra, né? Mas agora a gente fala, olha, isso aqui tá igual Corra. Mas todo esse trabalho com memória que o cinema traz passa a ser referências para essas próximas gerações de construções de identidade, de subjetividade, de discurso, de construções de imaginário, o referencial dessa memória. Eu fico pensando em alguns momentos o que seria a experiência da população negra no Brasil se no pós-abolição você já tivesse processos de políticas de reparação que garantissem a nossa presença na academia e nas universidades anteriormente às políticas afirmativas recentes do século XXI, né? Então isso sempre me leva para lugares muito curiosos de uma memória que a gente está ali garimpando, né? A gente está retornando para esse espaço da universidade, da memória, de uma maneira que a gente está enfrentando muitos desafios e obstáculos para poder se reconectar com esses séculos anteriores, né? Pela maneira como se desejou a nossa amnésia coletiva. Beatriz Nascimento fala sobre essa forma de construir uma amnésia coletiva na comunidade negra de uma maneira que a gente perde o nosso referencial de humanidade, né? Nosso referencial histórico, ele também garante a nossa humanidade a partir do momento que a gente compreende as dimensões da pessoa negra, da pessoa preta, para além do sujeito, objeto funcional do escravo, né? Então, como o audiovisual tem trabalhado hoje, como o cinema tem trabalhado hoje e como eu atuo dentro dessa área, é também o desejo da construção de uma memória, o desejo de um referencial, né? Tudo isso é muito, muito forte, porque essa próxima geração precisa se conhecer de uma maneira mais total, né? Através do audiovisual. E quando eu digo total, é o sujeito social, o sujeito íntimo, a pessoa humana, a pessoa afetiva, a pessoa de desejos, de ansiedade, de ação política, né? São essas formas de referenciais que o audiovisual traz e que colaboram dentro de uma construção de memória coletiva, dentro de uma construção do que nós somos da maneira mais plena como comunidade. Seus trabalhos pautam negritude nos mais diversos segmentos. No processo de produção do documentário sobre a turnê da cantora Luíde Luna, por exemplo, o assunto se torna inerente pela consciência das pessoas envolvidas diante das violências que atravessam os corpos de pessoas pretas. Até onde pautar o óbvio
portanto, o epistemicídio, genocídio e silenciamentos desta população atravessa os seus trabalhos? Acho que atravessam muito os meus trabalhos. Faltaram o que você trouxe como óbvio. Mas eu sinto que eu também preciso pautar esse óbvio em um lugar que consiga demonstrar, inclusive para a pessoa preta, que essa dimensão da vida dela também faz parte desse epistemicídio, desse genocídio, desse silenciamento. Dito isso, eu vou trazer um exemplo, que é o clipe Notícias do Salvador, que é totalmente pautado por isso, né? Eu acho que o falar sobre o genocídio é falar sobre a execução de pessoas pretas pela parte militarizada do Estado, é falar sobre a morte simbólica da subjetividade e da pessoa preta, seja na tela, seja na história, seja nos livros, seja nas construções de narrativa que a sociedade contemporânea possui. A mídia é uma delas, o cinema é uma delas, a escrita é uma delas, a literatura, né? Mas temos outras que promovem a morte simbólica de pessoas negras todos os dias, né? E falar sobre genocídio é falar sobre a negação de direito e as vias que o Estado tem e aplica e implementa para garantir o não acesso de pessoas pretas a direitos básicos. E pensando nisso, Notícias do Salvador é totalmente sobre isso, é sobre a memória. É uma produção, um videoclipe que fala sobre um lugar de memória da nossa ancestralidade. Então, reivindicando o nosso direito à memória, reivindicando a nossa construção simbólica em tela, reivindicando a nossa demonstração de afeto em tela e a nossa representação em tela, para além da precarização dos nossos corpos, das nossas vestes, das nossas pessoas, no todo a precarização do nosso afeto ou a negação do nosso afeto, né? Então, falta tudo, né? O Cartas de Maio também é pautado por isso, também é pautado pelo epistemicídio, também é sobre o silenciamento. É muito interessante que a humanização e o processo de construção de humanidade de pessoas pretas em tela é uma ação que se defronta com o genocídio, que é um conjunto de ações de Estado e sociedade pela nossa desumanização e, consequentemente, por essa permissão desenfreada da nossa morte de tantas maneiras diferentes. Então, Cartas de Maio, Notícias do Salvador e outros projetos que também buscam promover a nossa humanização de uma maneira singela e com recortes específicos, mas que também é a humanização do nosso passado, né? O Cartas de Maio é essa tentativa de diálogo entre gerações que busca humanizar nossas experiências ao longo do tempo, né? Sobre uma temporalidade. E o que eu ia comentar, mais relacionado ao silenciamento, é como muda uma chave a partir do momento que você decide escrever e falar. É sobre falar, né? O silêncio é sobre não falar. Então vamos dizer sobre o falar, sobre o escrever, para aquela pessoa que era como você, que estava viva em 3 de maio de 1988 e estava pensando e desejando que aquela abolição viesse. E aquela abolição veio, mas ela não veio para nada além de uma assinatura e uma expulsão de terras e de lugares que era o único lugar que você conhecia para algumas pessoas. Então, eu quero falar com essa pessoa, né? Não mais silenciar essas dores, não mais silenciar esses pensamentos,
e não mais silenciá-la no sentido dela existir, para além de uma análise, inclusive nossa, quanto pessoas pretas, de um período. A escravidão não é exclusivamente um período ou um sistema. Ela é pessoas. Então, atravessa tudo, assim. Eu acho que a grande questão é a amplitude que a gente precisa trazer para os debates dessas palavras também, né? Eu tenho um próximo projeto que vai falar especificamente sobre maternidade preta, falar sobre essa relação e falar sobre o silenciamento do nosso afeto. A gente tem uma narrativa do não dito dentro das famílias pretas que a gente não conversa ou a gente não consegue muitas vezes, não vou generalizar, claro, mas muitas vezes a gente não consegue demonstrar o nosso afeto, né? Porque isso foi silenciado, porque você tem que estar duro para estar nessa sociedade. Você não pode se abrir, você não pode se expor, você não pode ir de peito aberto. De peito aberto você pode morrer. Você silencia tantas coisas dentro de você só para estar dentro de um espaço social, né? Seja ele dentro da academia, seja ele numa rua, seja ele no metrô. A gente vai silenciando os nossos gestos também, para além das nossas palavras. Nosso gestual é controlado. Tudo isso, o cinema fala sobre tudo isso, né? Muito sobre os nossos gestos, nossas ações também. Senhor do bom fim, mas mande notícias de Salvador. Manda notícias de Salvador. Queria que você comentasse um pouco como que você vê o mercado cinematográfico hoje em dia, né? Pensando que, como você é uma das diretoras administrativas da APAN, da importância, né, das pessoas pretas contarem a sua história. E pensando na pesquisa que foi feita em 2016 pela Ancine, que as mulheres negras tinha 0% de mulheres negras dirigindo os filmes, você percebe que esse número mudou? Existe uma crescente de mulheres pretas assinando a direção? A pesquisa da Ancine, ela sinaliza muito sobre o cinema de longa-metragem, né? E compreendendo o mercado cinematográfico ao longo desses anos de atuação, a possibilidade de uma diretora preta passar e transicionar de uma diretora de curta-metragem para uma diretora de longa-metragem é um dos grandes obstáculos de um sistema racista atualmente. A Ancine trabalha com uma dinâmica de pontuação, que você passa a pontuar só a partir do longa-metragem. A grande presença de pessoas pretas na produção cinematográfica estão em curta-metragem. Isso se relaciona diretamente com acesso a fundos, se relaciona diretamente com formação, se relaciona diretamente com um conhecimento restrito, né? Um conhecimento restrito a produtoras majoritariamente brancas que lidam muitas vezes com dinheiro público como se fosse dinheiro pessoal, né? A Ancine não tem políticas afirmativas, a Ancine não coloca essa pauta no centro da sua gestão e da consolidação de uma regulamentação que olhe para isso, que olhe para a maneira como esse sistema de políticas públicas que não olham para as especificidades de uma sociedade fundamentada e estruturada a partir da escravidão e do racismo, quais são as consequências. Isso tem que ser um centro de um debate, isso tem que ser um centro de um debate sobre políticas públicas e regulamentação de políticas públicas, e não o é. Consequentemente, a gente tem uma grande maioria de produtoras que já realizaram
longas-metragens que são de pessoas brancas. E recentemente temos algumas experiências de longa-metragem de diretoras pretas. Só que isso é muito recente. Camila de Moraes, Glenda Nicásio, Viviane Ferreira e outras que provavelmente estão no desenvolvimento dos seus projetos, como a Carol Rodrigues, que está quase filmando. Mas como é que a gente trabalha com um cinema que é principalmente financiado a partir de uma agência pública, mas que quando a gente olha para mulheres negras, ou é uma total ausência, ou são relatos de exceção, que a gente não pode citar menos de 10 mulheres negras dirigindo o seu primeiro longa-metragem dentro de um contexto de 2020, quando a gente tem uma agência que precisa pensar em políticas públicas para todas as pessoas e em construção de equidade, né? Então, não há um cenário em mudança. O cenário muda quando ele atinge uma comunidade, né? Então, já juntando um pouco com o início da pergunta, a APAN, ela tem a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, tem o objetivo de construir mudanças para uma comunidade de realizadores, de profissionais, de produtores e produtoras, que consiga, assim, fortalecer a nossa presença dentro da área do cinema e do audiovisual, pressionar indústria, mercado e Estado com uma atuação com mais ações afirmativas e com um comprometimento maior de presença, de diversidade dentro dessa área, entendendo que a gente está trabalhando com uma série de projeções. O cinema são projeções de realidade, projeções de possibilidade de realidade. Quando a gente expõe uma criança, um jovem, uma pessoa a um conteúdo audiovisual, você está apresentando para ela uma projeção da realidade, um simulacro da realidade que ela está, e ao mesmo tempo estimulando ela para buscar que isso a leve além. Só que a ausência de pessoas pretas dentro desse espaço também limita como a gente se vê quanto possibilidades, quanto aonde eu quero ir, para onde eu quero chegar, quais são as minhas perspectivas nesse mundo. Você teve a oportunidade de prestar consultoria ao roteiro, onde 3 gerações discutem sobre o racismo na primeira infância e a condição de pessoas refugiadas no Brasil. O resultado é o curta-metragem Ana. O processo criativo se deu dessa forma? Houve algum assunto que caiu no colo da produção e foi possível lidar durante as gravações? O processo de produção de Ana foi muito bonito. A maneira como o Instituto Querô conduziu um processo de construção afirmativa, assim, de formação, que esses jovens que participaram de todo o processo do Ana, a maneira como o cuidado do acompanhamento de cada um dos tutores, as maneiras como as relações se estabeleceram dentro da construção do filme, existe esse lugar muito bonito da troca geracional, esse lugar muito bonito da escuta, do cuidado, da orientação, né? Então, quanto consultora do roteiro, mas principalmente trabalhando mais próximo com a Vitória Felipe, que é a diretora, a Vitória foi muito honesta, comigo, no sentido de falar sobre as suas inseguranças, sobre os seus receios, e ao mesmo tempo foi muito aberta e acolheu muito das nossas conversas em um lugar do desejo de aprendizagem mesmo, assim. Então, foi um roteiro que a gente foi compreendendo também em questões de direção, o que era cada uma daquelas cenas, como desenvolver cada uma daquelas relações, como trabalhar essa questão territorial tão diferente das personagens, né? Uma imigrante do Congo e uma menina de Santos, que precisam encontrar um espaço de cumplicidade dentro da narrativa e de uma compreensão também, né? Eu acho que, infelizmente, o racismo constrói alguns lugares de opressão que se repetem, independente dos territórios, e a partir disso você também consegue trazer, compreender como traduzir em tela a cumplicidade e a identificação e o reconhecimento que acontece entre essa mulher mais velha do Congo e essa menina de Santos, né? Então, como é que isso vai se dar em tela? Eu acho que vem muito, infelizmente, pelo lugar das dores que o racismo traz para as nossas
experiências também. Povos racializados, independente de estar no sul global ou independente de estar no norte global. Não tem um assunto que tenha caído no colo da produção dentro daquele contexto, né? Eles fizeram uma pesquisa muito minuciosa, sabe? Então, quando a gente chegou nas personagens e nas pessoas, eu acho que também tinha um lugar delas se identificarem com a história por vivenciarem questões parecidas dentro dos seus cotidianos, né? Então, a menina que faz a Ana, ela tinha essa relação, né, com o cabelo e a escola e a maneira como ela já tinha experienciado coisas semelhantes. É muito forte o que passa, às vezes, de uma criança vendo a Maju Coutinho no jornal Hoje e compreendendo que ela pertence a esse espaço também, retornando ao espaço dentro do que a gente começou a falar no Fábula de Vó-Ita sobre pertencimento. A gente precisa esperar, ou aguardar, ou desejar, ou compreender, né? Vamos dizer, compreender melhor que existe um espaço de pertencimento para a população negra dentro dessa sociedade. E o cinema e o audiovisual são os primeiros espaços que a gente pode projetar isso. Acho que esse é um desejo que eu tenho com as minhas produções também. Como você enxerga o futuro com uma possibilidade de representação do preto e inserção de equipes mais diversas, né, e principalmente pretas? Nossa, bem, eu enxergo um futuro onde eu espero, né, que com a entrada de mais pessoas pretas e de equipes mais diversas, e mais pessoas pretas nas equipes, e mais pessoas pretas na tomada de decisão frente a produções de audiovisual, eu enxergo também um futuro que repensou as relações de trabalho do cinema, se afastando do lugar da hierarquia, do lugar do silenciamento, do lugar do autor e da autoria única, e se aproximando de um lugar de construção de coletividade, de autonomia, de comprometimento com a função e com o todo. É isso, eu acho que é isso que eu desejo enxergar, assim, para esse audiovisual e cinema mais preto, sabe? E assim, para esse cinema mais preto, finalizamos nossa entrevista com a Joyce Prado. E agora, para empretecer a cena, qual que é a sua dica de hoje, Gustavo Pereira? Essa é uma dica um pouquinho influência, patricinha, mas quem tem a possibilidade, quem tem amigo, tem senha. Então, da Prime Video, foi liberado o Prime Video, foi liberado Blackish. E na Netflix tem o spin-off dessa série, que é Growish. Que aí, fiquem aí, a gente tá ainda em tempo de isolamento, então a gente pode maratonar essas duas séries incríveis. Anotado, porque eu não conheço. É muito boa, mulher, muito boa. Legal. Agora, Nicole? Vou assistir também. Então, gente, eu vou recomendar um filme que eu já tinha comentado com vocês. Eu acho que ele pode ser considerado um média-metragem, né? Que se chama Guava Island. Tem o Donald Glover, tem a Rihanna, então só gente bonita no elenco. Ele é musical, né? Então ele tem o álbum do Donald Glover. Então, eu acho que é lindo, ele é direto e delicado. Eu acho que vocês vão gostar, gente. Vários tapas na cara fofos e lindos. A minha dica dessa vez vai ser um cantor e compositor chamado Stromae, ou Stromae, pode ser que eu esteja pronunciando errado, mas ele é um cantor belga, ele mistura um pouco de hip hop, música eletrônica, e ele é muito incrível porque ele traz dentro dos videoclipes dele a sua formação, que ele fez cinema, né? Então ele tem uma visão artística, assim, dentro dos seus videoclipes bastante incrível, assim. Então minha recomendação de hoje é o Stromae. Nossa, é maravilhoso que todos os videoclipes dele são bem profundos e sempre falam uma relação de corpo também. Sim. Tem um que fica lá, ele meio homem, meio mulher. Tem um que ele fala sobre paternidade, que você fica... Sim. É tudo. Ai, que legal, gente. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.
Até o próximo. Ai, muito obrigado por terem escutado. Comentem, compartilhem, chamem todo mundo. Ai, gente, qual que é a nossa arroba, né? Tem que falar aí. Ah, é verdade. Arroba. Hoje a gente tá real, tipo, freestyle. Nossa, gente. Então vamos lá. Arroba Preto Descolado. O meu é @_Nick Ferreira, _ de novo. Já falei, meu é muito completo, né? Eu tenho que mudar isso, não é possível. Meu é @ embarcação movimento. Mas eu acho que se procurar lá Petita Reis, talvez vocês encontrem. E outra coisa, né? Por favor, vamos lá, curtam, compartilhem o episódio e sigam o Afrocena, gente. Exato, e acompanhem os próximos episódios, porque a gente tá preparando umas coisas muito legais. Outros artistas, novas entrevistas também. É o famoso vem aí. Obrigada, tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau.